Até onde vai a nossa fé? O que fazer quando a religião se choca com a ciência e o inexplicável desafia a lógica? De um lado, a busca por respostas da ciência e do outro, a luta contra forças além do entendimento humano. Hoje, vamos falar sobre o exorcismo de Anneliese Michel. 21 de setembro de 1952. Na pequena cidade de Leibelfing, Baviera, na Alemanha Ocidental, nascia Anna Elisabeth Michel. De família simples e extremamente religiosa, Anneliese cresceu ao lado de suas 3 irmãs mais novas e de seus pais, Joseph e Anna Michel. A vida era bastante comum e pacata na cidadezinha de pouco mais de 3.000 habitantes. A filha mais velha dos Michel era uma adolescente comum, exceto pela sua extrema devoção religiosa. Desde pequena, ela frequentava a igreja e ia às missas pelo menos 2 vezes na semana. Ela tinha um excelente relacionamento com a família e com os amigos, mas tudo isso começou a mudar quando Anneliese completou 16 anos. Foi com essa idade que ela sofreu sua primeira convulsão. Preocupados, a família foi buscar ajuda para investigar se essa condição poderia evoluir para algo mais grave. Alguns meses depois, Anneliese foi diagnosticada com psicose epilética. Naquela época, ainda havia um grande estigma com relação a doenças mentais. Os tratamentos disponíveis eram limitados e havia pouca informação para a população em geral. Mesmo assim, Anneliese começou a frequentar o hospital psiquiátrico, até que em uma das sessões, ela convulsionou novamente. Devido a isso, a equipe médica decidiu entrar com algumas medicações. Inicialmente, ela começou a fazer uso de Dilantin, uma droga antiepilética que funciona retardando os impulsos do cérebro que causam as convulsões. Mesmo assim, as coisas não pareciam melhorar. Anneliese dizia que via rostos demoníacos nas paredes. Então, a equipe médica entra com outro medicamento, a Aolept. Essa outra droga age no controle da agressividade, psicose e esquizofrenia. Nos anos seguintes, Anneliese levou sua vida normalmente. Aquelas convulsões pareciam ter sido casos isolados, um desequilíbrio que foi corrigido a tempo com a medicação correta. Mas o que ela não sabia era que aquele era apenas o início de um terror ainda maior. 2 anos depois, em 1973, ela começou a experimentar sintomas cada vez mais perturbadores. Anneliese Michel começou a ouvir vozes. No início, eram sussurros distantes, mal perceptíveis. Ela tentava ignorá-los, atribuindo esse fenômeno ao estresse e ao cansaço. No entanto, as vozes persistiam, crescendo em intensidade e frequência. Elas sussurravam mensagens sinistras e perturbadoras em sua mente. Anneliese tentava afastar esse tipo de pensamento, mas eles a assombravam dia e noite. Com o tempo, as vozes se tornaram mais claras, mais distintas, como se tivesse uma presença própria, uma entidade invisível que só se manifestava para ela. As vozes não apenas a atormentavam com suas mensagens sombrias, mas também a incitavam a cometer atos terríveis. Foi nessa mesma época que Anneliese começou a ter tendências. Ela frequentemente dizia que era amaldiçoada e que iria queimar no inferno. Mas foi em uma excursão para a igreja de San Damiano, na Itália, que as coisas tomaram um rumo ainda mais sinistro. Ao entrar na igreja, Anneliese começou a ter um comportamento totalmente estranho. Ela parecia retraída, como se não pertencesse àquele lugar. Durante a excursão, no momento de celebração da missa, Anneliese continuava incomodada. Ela sussurrava coisas estranhas, como se estivesse falando com alguém, e ficava sozinha, isolada do grupo. No final da missa, todos fizeram fila para receber a comunhão, o corpo e o sangue de Cristo. Mas Anneliese se recusou. Ao sair da igreja, Anneliese deu a volta pela lateral do salão, evitando passar na frente do crucifixo
que ficava no altar. Desse momento em diante, a família, os amigos e a própria Anneliese estavam convencidos de que algo sobrenatural estava em jogo. Os eventos inexplicáveis e as manifestações que ela experimentou desafiaram todas as explicações racionais. Além disso, os tratamentos médicos e as medicações pareciam não fazer mais efeito. Não havia mais esperanças, exceto um exorcismo. A família de Anneliese procurou um padre próximo para tentar autorização para a realização do rito de exorcismo. A igreja negou e disse que ela deveria continuar com o tratamento médico. O rito do exorcismo, até hoje, gera bastante polêmica e raramente é autorizado pela Igreja Católica. Para que essa autorização possa ser liberada, vários critérios precisam ser comprovados, como aversão a objetos religiosos, força além do comum, conhecimento sobre assuntos que não são familiares à pessoa, domínio de língua estrangeira, entre outros critérios. A comunidade da igreja então recomendou à família que procurasse um padre bastante dedicado chamado Ernest Alt. O padre Alt se encontrou com Anneliese e ficou totalmente convencido de que um mal estava presente. Segundo o padre, aquele comportamento não parecia de alguém com epilepsia. Determinado, foi buscar autorização de um bispo para a realização do exorcismo. Anneliese lutava contra aquilo que estava dentro dela, mas as coisas só pioravam. Ela estava bastante agressiva, chegando a agredir qualquer um que entrasse em seu quarto, além de passar horas gritando e latindo. Criou o hábito de comer insetos e chegou até a beber a própria urina. O padre Alt se encontrou com o bispo Joseph Stengel, responsável pela região. Depois de ouvir o relato do padre Alt, o bispo Stengel decidiu conceder a permissão para realizar o exorcismo. Mas o padre Alt não estava habilitado a realizar o rito. O bispo Stengel, então, determinou que o padre Arnold Hans seria o responsável por realizar os exorcismos e o padre Alt iria ajudá-lo. Em 1975, os exorcismos começaram. A pedido da própria Anneliese, os pais suspenderam os tratamentos, incluindo toda a medicação. As sessões aconteciam 2 vezes por semana e chegavam a ter 4 horas de duração. Todo o áudio do rito de exorcismo foi gravado em fitas. Os áudios a seguir são originais e mostram como, supostamente, o demônio estava agindo através de Anneliese. Der ist da schuld daran? Ja. Ihr? Ja. Was Kostbares, der Rosenkranz. Kostbar. Rosenkranzmonat. Der Ausklinge bestellen, nach nichts, ihr müsst das Geld so schade für. Der kostet ja was. Bei dem schon. Gut Zeit oder auch Geld für. Ach so, die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Aber die Drecksau, die Bäden, ja, kann Ihnen noch ihr Glück. Durante o processo, Anneliese se debatia, xingava, se machucava e falava com outras vozes. Noch mehr sagen. Und in die kirchlichen Dienst dürfen Sie auch nicht mehr eintreten, wenn Sie das gemacht haben. Warum nicht? Darum. Und es muss gebetet werden. Warum? In den Kirchen. Und in den Familien.
Ja! Soll ich da schon nichts mehr, oder dass der Gift vergesse du der Sache wieder. Cada gesto, cada palavra, cada expressão parecia ser controlada por uma força terrível e invisível, lançando uma aura de medo e terror sobre todos os presentes. Der Papst muss Gehorsam geleisten. Der Gehirnanfahrer, die müssen wieder auf der Kanzel predigen, dass es mich gibt. O que quer que estivesse dentro de Anneliese não era humano. Era algo mais antigo, mais sombrio, mais sinistro. Era como se o próprio inferno tivesse se manifestado diante de seus olhos, desafiando a própria essência da realidade. Namen Jesu und im Namen Maria Sie sind Papst untreulich. befehle ich dir, unreiner Geist, alles zu sagen und zu sagen, im Namen Jesu und im Namen Maria. Weil sie nicht getauft sind. Wo kommen die Embryos hin, die nicht getauft sind? Nicht in die Hölle. Nein. Wohin? Até que em um dos exorcismos, os demônios se revelaram, mencionando seus nomes: Beelzebu, Judas Iscariotes e Lúcifer. Nos breves momentos em que Anneliese estava em plena consciência, ela escrevia cartas ao Padre Alt. Em uma delas, ela dizia: Eu não sou nada, tudo em mim é vaidade. O que eu devo fazer, Padre? Reze por mim. Em outra, ela escreve: Eu quero sofrer por outras pessoas, mas isso é tão cruel. O processo de exorcismo é extremamente desgastante e perigoso, tanto para o exorcista quanto para a pessoa possuída. O exorcista precisa permanecer calmo e concentrado, enfrentando o mal com coragem, determinação e fé. Anneliese estava bastante debilitada. Sua aparência era irreconhecível. Ela estava extremamente magra, com marcas e machucados por todo o corpo. Seus olhos estavam com olheiras profundas e era nítido que a vida estava indo embora de seu corpo. Os exorcismos estavam acontecendo há semanas, até que Anneliese teve uma revelação. Segundo ela, Maria, mãe de Jesus, se mostrou a ela, oferecendo duas alternativas para sua salvação. Na primeira, ela poderia ser salva através dos exorcismos. Sua alma ficaria livre dos demônios e ela poderia retornar à sua família. A segunda opção implicava em se oferecer como sacrifício e em aceitar continuar sofrendo em nome da expiação dos pecados de outras pessoas e da salvação de suas almas. Anneliese escolheu a segunda opção. Foram realizados ao todo 67 sessões de exorcismos por aproximadamente 10 meses, de 1975 a 1976. Infelizmente, no dia 1º de julho de 1976, Anneliese faleceu em sua casa. A causa da morte foi dada como desnutrição e desidratação. Nos seus últimos dias, Anneliese pesava 30 quilos e se recusava a comer, além de ter inúmeros outros problemas decorrentes do estado debilitado de seu corpo. Após sua morte, o caso, que era tratado como um problema interno da Igreja Católica, tomou uma proporção midiática. Os pais de Anneliese e os padres Ernest Alt e Arnold Hans foram acusados de homicídio por negligência e, em 1978, foram levados ao tribunal. O julgamento foi bastante polêmico, pois trouxe à tona questões complexas sobre religião, fé, saúde mental e responsabilidade legal. A defesa da família foi feita pelo Dr. Eric Schmidt, um renomado advogado da época, e os padres foram defendidos por outro advogado custeado pela Igreja Católica. A tese da defesa era de que a Constituição alemã
garantia aos cidadãos o direito de exercer suas crenças religiosas, o que assegurava à família o direito de optar por continuar com os exorcismos, e que os pais de Anneliese e os padres exorcistas estavam agindo de acordo com suas crenças, buscando o que acreditavam ser o melhor para ela espiritualmente. Eles defendiam que o caso deveria ser tratado como uma questão de liberdade religiosa e de direitos individuais. Por outro lado, havia críticos que argumentavam que a recusa de buscar tratamento médico adequado para Anneliese e a insistência em realizar os exorcismos contribuíram para sua morte prematura. Eles alegavam que os acusados falharam em seu dever de cuidado com a saúde e bem-estar de Anneliese e que suas ações foram irresponsáveis e negligentes. Médicos testemunharam que Anneliese Michel não estava possuída e apresentava sinais nítidos de alguém com sérios problemas mentais. O bispo Joseph Stengel alegou que não sabia do estado de saúde de Anneliese quando autorizou os exorcismos. A Igreja Católica disse que não tinha ciência dos rituais. Nem o bispo, nem a Igreja foram levados a julgamento. No final de todo o processo legal, os pais e os padres foram condenados por homicídio e negligência e ao cumprimento de 6 meses de prisão. No entanto, a promotoria recomendou a suspensão da pena, para que nenhuma das partes fossem presas. Os padres continuaram em liberdade e pagaram uma multa além de custear as despesas do julgamento. Os valores foram pagos pela igreja. Já os pais de Anneliese tiveram as penas suspensas, onde a decisão do juiz mencionava que eles já haviam sofrido bastante com a perda da filha, sendo essa a pior das penas. Mesmo após o julgamento, os padres afirmavam que tudo aquilo havia sido real e que momentos antes de sua morte, Anneliese havia sido libertada dos demônios. Em 2005, o caso voltou à tona após o lançamento do filme O Exorcismo de Emily Rose, inspirado no caso. Em 2006, a mãe de Anneliese deu uma entrevista onde ela disse: "Eu sei que fizemos a coisa certa, porque eu vi os estigmas nas mãos dela." O caso Anneliese Michel provocou debates e controvérsias sobre o papel das crenças religiosas no tratamento de questões de saúde mental e o equilíbrio entre liberdade religiosa e responsabilidade legal. Ele levantou questões sobre até que ponto os pais têm o direito de tomar decisões médicas baseadas em suas crenças religiosas, especialmente quando se trata da saúde e do bem-estar de seus filhos. Esse foi o caso do exorcismo de Anneliese Michel.